Olá, queridos alunos! Vamos iniciar a nossa primeira aula sobre geografia aqui no blog. O objetivo de hoje é de entendermos um pouquinho mais sobre um tema que se chama superfícies da Terra. E por falar nisso, você já observou as superfícies da Terra? Você já percebeu o quanto elas são diferentes? Olhe aqui algumas imagens que estão aparecendo na sua tela. Você pode reparar que elas são bem diferentes uma da outra, né? Todas elas são as superfícies da Terra, ou, se quiserem chamar, as superfícies terrestres. Perceba que elas possuem diferentes características. Algumas superfícies são mais altas, outras são mais baixas, algumas mais acidentadas, outras mais planas, entre outras. Por serem tão diferentes, elas acabam recebendo alguns nomes para que a gente consiga classificar melhor. Vocês lembram quando nós estudamos em ciências sobre as plantas? Nós tínhamos que dividi-las em grupos para poder estudar melhor. Ou em português, quando nós estudamos as palavras, nós tínhamos que dividi-las em grupos para entender melhor cada uma delas, em verbo, substantivo, adjetivo. E aqui, quando nós falamos sobre a superfície da Terra, é a mesma coisa. Nós vamos aprender alguns nomes que as superfícies da Terra têm para poder classificá-las melhor. Podemos dividir, então, as superfícies da Terra em 4 grandes grupos. Nós temos as montanhas, que são essas aqui, os planaltos, a planície e, por último, a depressão. Então, vamos de novo. A primeira imagem é uma montanha, depois nós temos os planaltos, as planícies e as depressões. Vamos estudar um pouquinho sobre as características de cada uma delas para entender melhor esse assunto. Vamos começar com as montanhas. Montanha. As montanhas, elas se caracterizam pela elevada altitude em comparação com as demais altitudes da superfície da Terra. Quando nós falamos em altitude, nós estamos querendo dizer ou estamos nos referindo à altura mesmo, né? As montanhas, elas têm uma altitude e estão numa altitude mais elevada em comparação com as outras superfícies da Terra, né? Nós também temos uma coisa interessante, que quando nós temos um monte de montanhas juntas, elas formam uma cadeia chamada de cordilheiras. Então, aqui nós temos várias montanhas juntas, ou nós podemos chamar de cordilheira. São várias montanhas juntas. Nós temos, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e também a Cordilheira do Himalaia, na Ásia, entre outras. O segundo tipo de superfície da Terra são os planaltos. Essa imagem mostra um exemplo de planalto. Eu gosto de imaginar o planalto como se fosse um plano alto. A própria palavra já pode nos ajudar com isso, né? Você pode reparar que a superfície aqui em cima, essas setinhas estão indicando que eles são mais ou menos planos. Mas a diferença é que eles estão também em uma altitude elevada, vamos dizer assim, né? Os planaltos também são chamados de platôs. São áreas, então, mais ou menos planas, que apresentam médias altitudes. O terceiro tipo de superfície da Terra, ou superfície terrestre, são as planícies. Você já deve ter visto bastante. As planícies, elas são áreas planas, como o próprio nome já diz, então elas não são elevadas, não estão numa altitude relativamente alta, então elas são planas, com baixa altitude. Nós percebemos aqui que ela tem uma baixa altitude, e normalmente elas estão muito próximas ao nível do mar.
Encontram-se também, em sua maioria, próximas ao Planalto. Por último, agora nós vamos falar do último tipo de relevo, chamado de depressão. Na imagem que eu coloquei aqui embaixo, vocês podem ver que eu já coloquei os outros tipos que nós trabalhamos até agora. Então, aqui nós temos uma planície, aqui o planalto, que é essa região plana, mas com uma altitude mais elevada. Aqui nós temos a montanha. E temos dois tipos de depressão. A depressão absoluta, que é essa daqui, e a depressão relativa. Então, a depressão pode ter de dois tipos, absoluta e relativa. Qual a diferença delas? Depressão absoluta é aquele tipo de superfície terrestre que está abaixo do nível do mar. Então, repara que aqui tem a linha do nível do mar. Então, o mar passa aqui, certo? E essa superfície terrestre, essa depressão, está abaixo do nível do mar. Então, porque ela está abaixo do nível do mar, ela é chamada de depressão absoluta. Já a depressão relativa é toda aquela superfície da Terra que é mais baixa do que as outras ao seu redor. Repara que aqui nós temos uma montanha, aqui nós temos outra montanha e no meio, aqui vou fazer o desenho, nós temos uma queda, né? A gente percebe que essa superfície da Terra, ela entra, né? Ela é bem abaixo. Então, toda vez que um terreno for bem abaixo, nós chamaremos de depressão relativa. Se ela for abaixo do nível do mar, então nós chamaremos de depressão absoluta. Tudo bem? Muito bem, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Agora que já entendemos que cada superfície da Terra recebe um nome diferente, tenho mais uma coisa importante para te contar. Repare bem, a planície, o planalto, a depressão e a montanha. Todas elas juntas, este desenho aqui, exatamente este desenho. Todas essas superfícies juntas, o conjunto de todas as superfícies também tem um nome, que eu vou explicar para vocês qual é e vou escrever agora. Esse nome se chama relevo. Isso mesmo, grave essa palavra, ela é muito importante para a gente nesse trimestre. O conjunto de todas as superfícies da Terra, planície, planalto, depressão, montanha, todas elas juntas, nós chamamos de relevo. Então, amanhã nós iremos em nossa aula estudar um pouquinho mais sobre o relevo e sobre essas formas da superfície da Terra. Mas lembre bem, cada um tem o seu nome específico, mas o conjunto de todas elas nós chamamos de relevo. Tudo bem? Obrigada pela atenção. Anote suas dúvidas, anote tudo aquilo que você entendeu e amanhã nós iremos conversar um pouquinho na nossa aula de geografia. Um grande beijo e até lá!